Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio, estou aqui o professor Jani Franco com mais uma aula de física, tá? Para trabalhar com vocês referente a lentes esféricas, tá bom? Nós vamos trabalhar lentes esféricas, algumas representações gráficas, nada de cálculo por enquanto, só representação gráfica mesmo, referente a lentes, tá? Lentes esféricas. Nós já trabalhamos reflexão nesse tipo de espelhos, agora nós vamos trabalhar a questão mesmo dessas lentes, tá? Quando a luz passa por essa lente. Aí você tem que lembrar lá, referente aos meios, mais refringente e menos refringente, para a gente aplicar aqui nessas nossas ideias, tá? Então, vamos iniciar nossa aula aqui falando sobre lentes esféricas, oscilações, ondas ópticas e radiação, tá? Aula de número 21 e 22, vamos com vocês agora para a tela, tá? Na tela com vocês aí agora, nós temos a aulas aí expressa para vocês, 21 e 22, tá bom? Referente a lentes esféricas, beleza? Então, vamos para frente aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de lente. Nós temos aí a lente biconvexa e bicôncava. Biconvexas, ou duas faces da lente, tem aí uma aparência curva, né? Com a parte refletora aí para fora, convexa, né? Parte convexa. Lembra lá do espelho convexo, quando a parte refletora é a parte externa da esfera, né? Da esfera que tá, do que forma o espelho. Nesse caso aí são umas lentes, como aparece na figura, com o centro 1 e centro de curvatura 2, raio 1 e raio 2 com o mesmo tamanho. E a lente bicôncava aí à sua esquerda, à sua direita do monitor, nós temos aí a lente bicôncava, então em que as duas faces são côncava. Lembra lá do espelho também côncavo, onde tinha duas faces, a face que refletia a luz era a face interna da esfera, beleza? Então aí nós temos as duas classificações da lente, a biconvexa e a bicôncava. Nós temos a lente também plano convexa e plano côncavo, muito simples. Plano côncavo, uma das faces é planas e a outra é convexa, né? Como está escrito aí na primeira imagem. Quando ela é plano e côncava, uma das faces é plana e a outra é côncava. Então, plana convexas, está aí, face plana e convexa, e bicôncava e plano côncavo, uma das faces é plana e a outra é côncavo, ok? Então, vamos para frente aqui para a gente verificar que tem muitas imagens para a gente analisar, tá bom? Vamos verificar aqui então. Nós temos outro tipo, já vimos 4 tipos de lentes. Vamos ver agora mais 2 tipos. A lente côncava convexas e a lente convexa côncava. A lente côncava convexas, uma das faces delas é côncava e a outra é convexa, como está na imagem aí. Na lente convexa e côncavo é o contrário, diferente. Observe aí que é como se fosse duas circunferências de centro, uma centro 1 e centro 2, sendo a centro 1 de raio 1 um pouco maior do que a de centro 2, raio 2. Então, são as lentes aí, a apresentação das duas, lente convexa e lente côncava. A gente vai aplicar isso mais na frente, quando a gente trabalhar a ideia da lente no óculos mesmo, quando a gente for utilizar essa ideia na aplicação prática, que é com a necessidade de se usar o óculos na correção da visão, tá? Que a gente viu um pouco sobre isso também no 9º ano. Tranquilo. Aí nós temos o comportamento óptico das lentes esféricas e nós temos lentes imersas em meios menos refringente que material da lente. Aí, por exemplo, nós temos 3 tipos de lentes, lente de bordas finas, tá? Nós temos a biconvexas, nós temos a plano convexas e nós temos a bicôncava ali. Então, essas lentes são lentes que são de bordas finas. Como é que se comporta o raio quando passa por essas lentes? Nós temos aí a primeira lente, que é a representação de uma lupa, né? Isso aí é uma lupa que nós usamos no nosso dia a dia para ver o aumento, né? Ele foca o único ponto, a energia. Concentra-se a energia desses raios quando passa por essas duas lentes. Observe que aqui na extremidade, esse raio ocorreu uma refração aqui e aqui. Ele ocorreu uma refração, porque esse seria a direção reta do raio, mas aí ele ocorreu essa refração formando essa curvatura aqui para se encontrar nesse único ponto. Já na lente plano convexa também ocorreu. Lente de bordas finas sempre terá um ponto de concentração dos raios aqui, ó. A imagem será formada ali fora, né? A imagem se organiza ali. Bom, lembrando que saiu o meio onde essa lente foi imersa, ela é imersa em um meio menos refringente, tá? Se fosse um meio mais refringente, o raio de luz seria o contrário, né? O ângulo aí de refração seria menor,
ok? Lentes de bordas grossas são lentes bicôncava, plano-côncava e as lentes côncavo convexo ali do lado ali na sua esquerda do mouse, na sua direita do computador, da tela aí, né? Então, lente de borda grossa são sempre divergentes. Essas são convergentes, converge para um único ponto, e essas são sempre divergentes, diverge para um único ponto, tá? Lembra lá dos feixes de luz. Feixe de luz convergente, converge para um único ponto, e divergente, diverge, se espalha. Então, quando os raios passam por esse tipo de lente de borda grossa, como aparece aí na imagem para você, o raio diverge, a luz se espalha, ok? Então, vamos verificar. Nós já vimos aí algumas imagens para você avaliar os tipos de lente, né? Vimos aí como que se comporta os raios nas lentes de bordas finas, os raios na borda de borda grossa. Com observação aí, ó, caso as lentes sejam imersas em um meio mais refringente que o material da lente, os comportamentos ópticos se invertem. Lente de bordas finas passa a obter sistema divergente e lente de bordas grossas com sistema convergente. Olha essa explicação, pessoal. Se essas lentes que está na tela para você aí for imersa no meio menos refringente, tem esse comportamento como você está vendo aí, né? Lentes convergentes, borda fina convergente. Se o meio que ela for imersa for mais refringente, isso aqui passa a ser o contrário. Aqui ficaria divergente e aqui passaria a ser convergente, ok? É isso que acontece no caso que está escrito aqui na observação. Fique atento a isso aqui, tá bom? Saiu, mudou, inverteu aí o material, inverte-se a posição desses raios, né? A direção, o comportamento desses raios, tá? Nós temos a representação de lentes gaussianas, que aí nós temos lente de bordas finas, representada por uma seta, tá? Isso é só representação gráfica, tá bom? E nós temos a lente de bordas grossas, e aí que as lentes representadas pela forma gaussiana, como se fosse a seta apontada para dentro em direção ao centro de curvatura, ao centro óptico ali, tá bom? Então, a apresentação do eixo principal, então nós temos essas duas representações gaussianas. Quando você vê isso aí em algum exercício, você já vai saber que se trata, nessa primeira, de lente de borda finas. Se o raio está saindo de um meio menos refringente do que o material da lente, vai ocorrer raio convergente na primeira situação, lente de borda fina. Seguindo a mesma característica de menos refringente do que o material da lente, na segunda lente de borda grossa, vai ocorrer ao raios divergente. Então, aqui o raio vai vir aqui e vai convergir para cá, né? Então, vem aqui, converge. Nesse aqui vai ser o contrário, ele diverge nessa direção, tá bom? Então, é isso que acontece nessas duas situações aí na representação gráfica das lentes de gaussianas, tá? Propriedade do centro óptico das lentes gaussianas. Todo raio de luz que atinge a lente em seu centro óptico, ele tende a refratar sem desvio. Se a lente passa pelo centro óptico aqui, ó, ele não ocorre desvio. Do mesmo jeito ocorre também na lente divergente. Na lente convergente de bordas finas, passando pelo centro, ele não ocorre mudança de direção. Essa aqui também, ó, bordas grossas, lente divergente, ele não ocorre também mudança, não ocorre desvio na luz, tá? Quando passa pelo centro, né? Pelo o centro óptico do espelho, tá bom? Que é lá o centrozinho do espelho. Beleza. Os pontos focais das lentes esféricas. Foco principal no caso das lentes convergentes. O foco principal, lá onde vai formar a imagem, lá no fundo forma a imagem. Lá na lente divergente, o foco principal vai ocorrer o objeto. Lá no foco principal aqui está o objeto, tá bom? E aqui vai formar a imagem no foco principal. Tranquilo? Então, entendido essa parte aí, vamos seguindo aqui. Vou me esforçar aqui para ela não ficar muito corriqueira e muito recarregada, tá? Não esqueça que na live de terça-feira a gente tira dúvidas, leve bastante dúvida pra gente, tá bom, gente? Leva lá, leva bastante dúvida para nós discutirmos lá. Vocês estão levando poucas coisas. E participem mais, tá bom? Participem mais, sinto muita falta de alguns alunos. Então, lente convergente, a imagem forma lá no foco principal, lente convergente, a imagem forma lá
No caso, na borda, tem também a situação em que o objeto forma antes do eixo, né? Antes do foco principal. Nós temos os pontos focais, né? Que aí ocorre aí também mais uma característica dos pontos focais nas lentes divergentes. Aqui é na lente convergente e aqui na lente divergente de borda grossas, tá? Observe o que acontece com a imagem na primeira situação. Ela forma lá no foco principal. E na lente divergente, na outra situação, também pode ocorrer lá no foco principal, quando os raios de luz são emitidos. Os raios de luz vêm na direção contrária, sai do meio menos refringente para o meio mais refringente, ocorre aqui, né? Nesse caso, essa situação é aquela situação inversa, né? No caso aqui, há uma diferença na direção dos raios, tá bom? Pontos principais, tá, das lentes esféricas. Anteprincipal objetivo, que é apresentado pela letra A, e anteprincipal da imagem, apresentado pela letra AI. Então, estamos aí, lente convergente, olha o comportamento. Isso aqui é como se for uma imagem no nosso olho, quem tem problema lá de estigmatismo ou hipermetropia, né? Isso aí usa-se para corrigir. O que acontece? Os raios vêm nesse sentido, tá? E ocorre aqui a refração da luz, no caso aqui uma lente convergente, converge para um único ponto, lente de bordas finas, né? Então, nesse caso aqui, a lente é divergente. Observe que a luz vem, é como se a imagem se espalhasse, né? Aí, o foco da imagem se espalhasse. Aí, para cada uma das situações, né? Cada uma das aplicações, vai depender da necessidade de cada um em relação à lente do óculos. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Observe aqui, ó. Olha a imagem aqui. Onde é que forma a imagem quando a lente é convergente? Quando ela é divergente, olha onde é que a imagem é formada. Lá fora, tá bom? Então, beleza, então, essa ideia. Tranquilíssimo? Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, tá? E por hoje é só, tá, pessoal? Nós ficamos com essas representações de lente. Dê uma estudada, dê uma olhada no material. Verifique o plural de vocês, olhe as agendas, olhe tudo direitinho e veja como é que está lá todas as notificações que nós estamos mandando, tá bom? Próxima aula a gente resolve alguns exercícios sobre esse assunto e na aula de terça-feira a gente tira dúvidas, tá bom? Aquele abraço do professor Genifran e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau!